Olá, amigos, para mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, Aprofundamentos na Série Psicológica. O nosso intuito hoje é fazer um breve mergulho na obra de Joana de Ângeles chamado Momentos de Saúde e de Consciência. Lá ela nos brinda com um capítulo chamado Percepções Extrafísicas, nos auxiliando a penetrar com maior clareza no lado oculto do nosso ser, de capacidades que todos nós carregamos quanto humanidade e que nos levam a conectarmos-nos com o oceano de ondas e vibrações que estão à nossa volta, onde pensamentos, sentimentos, telepatia, percepções visuais, auditivas, fazem parte daquilo que nós chamamos a psicosfera, toda a gama de vibrações que envolve o nosso planeta, de percepções espirituais, de criações mentais de nós, seres humanos. Aí vamos nos dando conta que, em termos de conhecimento psicológico, o ser humano ainda não se adentrou profundamente na constituição íntima do seu ser. Há pouco mais de 100 anos estávamos falando acerca do inconsciente com Freud, Jung, Frederick Myers, Pierre Janet e tantos outros trabalhadores das ciências psíquicas. Mas ainda devemos compreender que, para além do nosso inconsciente, há um oceano de vida à nossa volta entre aqueles que já deixaram a matéria ou que ainda não retornaram ao corpo físico. Estamos falando da vida espiritual. A vida da alma, a vida do espírito, melhor dizendo, que sobrevive à morte da matéria e que existe ainda antes do nascimento. E isso tudo está presente como uma experiência psicológica que sempre esteve na humanidade. Porque a mediunidade, ela se apresenta desde a figura do xamã nas tribos paleolíticas e neolíticas do passado como do presente. Ela está presente na raiz de todas as tradições filosóficas e religiosas de todas as civilizações de todas as épocas. Vamos a encontrar, como no caso das médiuns pitonisas, que no templo de Delfos recebiam aquilo que era dito ser a palavra do deus Apolo, o deus mitológico grego, que nesse caso compreendemos ser, de alguma forma, a intervenção da comunidade dos espíritos, então, naquele local e naquela época. Vamos ver na espiritualidade oriental, no hinduísmo, no shintoísmo, no taoísmo, também a mediunidade presente nas histórias do budismo, os conceitos da reencarnação. Vamos vê-lo também junto aos apóstolos, os discípulos de Jesus, como já era presente dentro daquilo que era chamado os profetas que vieram antes de Cristo, pois os profetas, como Kardec nos traz, eram médiuns. E vamos entender, então, que a mediunidade, presente também nas culturas africanistas e tantas outras tradições no mundo inteiro, ela está no cerne da doutrina espírita. Porque não foi por um outro caminho, não foi de outra forma que a comunidade dos espíritos, a falange do Consolador Prometido, então veio a trazer este influxo da humanidade desencarnada para a humanidade encarnada, fazendo-se concretizar aqui na Terra, digamos assim, na vida material, aqueles conceitos e aqueles conhecimentos que já eram presentes na espiritualidade. E não apenas o entendimento da mediunidade, desde as tribos que falavam com os antepassados, como eu falei antes, a figura do xamã que dialoga com os antepassados, que os mortos retornam, então, para auxiliar a tribo, isso sempre esteve presente na humanidade. Porém, a partir de Kardec, nós vamos ter, então, uma leitura com o racionalismo, com as luzes do conhecimento da ciência, da filosofia atuais. E a mentora nos traz, então, que há uma imperiosa necessidade de vida interior a fim de lograr-se identificação com a realidade.
O mundo dos sentidos físicos, em face do seu significado e das suas finalidades de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis, da vida plena. Acho muito poderosa essa passagem, porque há, como ela diz, uma imperiosa necessidade de vida interior, de vida psicológica, a fim de lograr-se identificação com a realidade. Muitas vezes nós falamos que a realidade é o mundo objetivo, o mundo exterior, melhor falando. E esquecemos a subjetividade, esquecemos as leis internas, que vão desde as leis morais, aos elementos psicológicos, inconscientes, que fazem parte do nosso ser. E ainda assim, esse silêncio interior que nós precisamos fazer a fim de contatar melhor com essas faculdades ocultas do ser. As faculdades mediúnicas, a percepção extrafísica, percepção espiritual, que também já foi chamada pelo sexto sentido, dentro da parapsicologia, que nada mais é do que um sentido extraordinário, além dos 5 sentidos, que garante o ser adentrar-se, então, nesse oceano de vibrações da qual nós também fazemos parte. E ela segue. Fixando-o no campo das manifestações objetivas, o mundo material, né, bloqueia-lhe a capacidade de ampliar os registros paranormais que lhe abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. Mergulhado no campo das vibrações, da energia da mente, envolto por ondas e pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam, mesmo quando lhes são ignorados. Possuidor de antenas transceptoras, és, meu amigo, és instrumento inconsciente de forças complexas que o propelem a atividades surpreendentes e que poderia modificar, facultando-se a agir em consonância com o que lhe apraz, ao invés de ser-lhes instrumento dócil e sem vontade própria. Aqui nós vamos encontrar então a categoria psicológica da mediunidade como também um fator que propicia uma melhor utilização do livre-arbítrio. No momento que nós passamos a sentir vibrações, a captar a influência dos pensamentos, das energias das pessoas, dos desencarnados, nós podemos então fazer uma melhor seleção de valores, moralizando-nos, dando-nos conta da causa e efeito de todas as ações que nós fazemos ou que recebemos, a fim então de lograr um melhor livre-arbítrio, uma responsabilidade sobre a nossa forma de transitar na vida. Nessa imensa gama, segue ela, nessa imensa gama de ocorrências parafísicas, destacam-se as faixas da telepatia, da intuição, da clarividência e da clareaudiência, da inspiração, da precognição, da retrocognição, de indiscutíveis bênçãos ao alcance de todo aquele que se lhe adentre as áreas com elevação e consciência. As bênçãos para aqueles que nos adentrarmos nessa experiência através, então, da elevação da consciência com uma forma religiosa, ou seja, com uma forma cuidadosa, com uma forma reflexiva de viver, então, essa importante capacidade, essa potencialidade humana, pois ao mesmo tempo que ela dá, de certa forma, um poder, como assim poderíamos dizer, um poder no sentido que é uma capacidade, ela também nos cobra discernimento, ela nos cobra precaução, pois ela pode muito prejudicar aquele que se utiliza dela de forma leviana, até mesmo as perturbações espirituais, psicológicas, os dramas morais, as quedas que muitas vezes representam a perda do significado de uma existência, de uma encarnação aqui na Terra. Vamos voltando aqui num ponto que eu quero chamar a atenção, que ela nos fala que através então dessa dilatação da capacidade psíquica, nós vamos nos inundar dos conteúdos extrafísicos que nos afetam mesmo quando nos são ignorados. Ou seja, muitas das vezes nós estamos num jogo de forças sem que nos demos conta. E às vezes acabamos por nos tornar um joguete das sombras, não apenas da sombra psicológica,
como também das sombras espirituais, que são representadas então na figura dos desencarnados, seres humanos em estado deplorável muitas das vezes, em estado, digamos assim, de sofrimento, em estado de rebeldia, num estado jocoso, de ironia, porque nós seres humanos também carregamos estas sombras e estas dificuldades. E segue a mentora. És instrumento de intercâmbio psíquico permanente, mesmo sem que te des conta. Emites e captas vibrações, ideias, energias mentais sem cessar. Conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Vives no mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas e emocionais, atraindo como repelindo ondas correspondentes de acordo com o padrão cultivado, és então envolvido por idênticas respostas psíquicas. Olha só o que a mentora nos traz, né? Frequências psíquicas e emocionais. Nós nos aglutinamos, nós nos vinculamos a tudo aquilo que nós elegemos. Pois aonde está tua mente, onde estará o teu coração, aonde está então os teus interesses, aquilo que André Luiz chama do interesse central, aquilo que nos move, o ser, aí nós vamos direcionando a vibração, a frequência vibratória do nosso ser. Isso vai abrir os campos da nossa alma para essa intercessão junto aos desencarnados. Como a mentora nos traz, né? Que devemos ter um cuidado então com esse padrão que é cultivado. Claro que nós não estamos falando aqui de vivermos pisando em ovos, agindo como se fôssemos santos sem o ser, agindo de certa forma com medo de errar, pois o medo também se torna muito pernicioso para a alma. Mas estamos falando de uma atenção, um cuidado, um cultivo desse padrão que vai se estabelecendo. Qual é o padrão do meu ser? É o de revolta? É o de ironia? Será que estou vibrando, então, de uma forma derrotista diante da vida? Demais apegado ao materialismo que muitas vezes se impõe na nossa sociedade? Vamos fazer, então, uma recapitulação do paradigma, da leitura de mundo que move o nosso ser. Pois estamos falando, então, da vida moral. A vida moral do ser, que diz respeito, então, a estas vibrações e que vai nos alertar para que nós não vivamos alheios à vida psicológica. Ela nos traz que nessa faixa colossal da realidade encontram-se os espíritos desencarnados, tendo-se em vista a indestrutibilidade do ser, e com eles convives, embora nem sempre os percebas. Educando-te interiormente, captar-lhe-ás os pensamentos, mantendo comunicação produtiva, que te capacitará desde agora para o futuro, quando te despojares do invólucro material. Sem que o saibas, eles interferem na tua existência, ora ajudando-te quando são bons, ora perturbando-te quando maus. Por serem as almas dos homens que viveram na terra, preservam os seus valores, às vezes sofrendo e fazendo sofrer, demoradamente, por ignorância ou perversidade, acomodação ou inveja. Como Joana de Ângeles nos traz, o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Aqueles vícios morais, a nossa forma de viver, nós levamos para a espiritualidade. Muitas vezes acarretando em um imenso sofrimento. Não por acaso, lidando então com as questões que cercam a nossa vida encarnada e desencarnada, os espíritos falam a Kardec que viver na matéria é como mergulhar numa névoa densa. Porque o espírito, então, vinculado aos tijolos moleculares do corpo humano, ele que está vinculado a uma energia muito mais sutil, que é o perispírito, nessa hora ele se vincula a uma energia muito mais densa, de ondas longas, vagarosas, ou seja, energia coagulada, conforme a física quântica já compreende desde o ano de 1900. E aí, nesse estado, o espírito entra num estado psicológico de torpor, onde a sua memória
ela fica então abafada, não por acaso há o esquecimento das vidas passadas e da nossa vida na erraticidade. E aí os valores morais que movem o espírito, de alguma forma, ficam também abafados. Tanto que a tarefa que nós temos aqui na Terra, muitas vezes nós a deixamos de fazer. Porque é nessa incursão do espírito, nessa experiência psicológica do estado de encarnação, que devemos fazer uma espécie de cirurgia moral na nossa alma, em vias do nosso crescimento moral e intelectual, que resume então o crescimento espiritual, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, que esse é o significado da vida na Terra. Nós fazermos um aprimoramento do nosso ser, do nosso espírito, pois isso corresponde a uma espécie de instinto da alma, a necessidade de planificar-se, conforme nós já falamos num outro encontro chamado A Jornada do Espírito em Busca de Si Mesmo. Então vamos compreendendo que essa plenitude necessita ser vivida por nós. Nós temos uma sede que muitas vezes confundimos com a ideia da felicidade. A felicidade, meus amigos, não apenas Kardec vai nos dizer que a felicidade plena não é deste mundo. Há uma felicidade relativa que é decorrente do nosso avanço espiritual. Essa sim pode ser lograda, pode ser vivida na Terra, mas não uma felicidade plena, sem mácula, pois aqui é um mundo de provas e expiações. Nós necessitamos desses desafios, então, para nos conhecer e nos desenvolver, corrigir as nossas arestas. Mas a psicologia vai nos dizer que a plenitude, sim, é possível ser atingida, porque a plenitude é o estado de estar completo, cheio, de lograrmos, então, a conquista de capacidades inerentes que nós temos. Porque nós estamos falando agora da perfeição. A perfeição, ela se dá na evolução do espírito. Os espíritos puros, eles só se tornam depois de inúmeras reencarnações, inclusive em outros orbes, em outro nível da existência, não é, meus amigos? Mas a plenitude é o estado de realização das próprias forças, de integração, de desenvolvimento, de amadurecimento do nosso ser psicológico. E a felicidade, ela também está imbricada nisso, porque a felicidade relativa, ela é também decorrente desse estado de plenitude, de plenificar-se. E vamos compreender então que o espírito que reencarna na Terra, ele reencarna para essa cirurgia moral. Ele precisa de experiência. Ele precisa vivenciar a dor e o ganho. Como Joana de Ângeles nos traz no livro Em Busca da Verdade, ser perseguido e ser eleito. Toda esta gama de experiência vão constituir, então, amadurecimento do nosso espírito, que vai, então, conquistar cada vez mais o verdadeiro livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio que nós temos agora, que Kardec nos diz que todos temos, ele é relativo, decorrente à nossa percepção da vida e percepção de nós mesmos, vinculado, claro, ao estágio espiritual evolutivo em que nos encontramos. Então, superar o estado de aflição psicológica que era estar encarnado nessa névoa densa, porque há aquela melancolia decorrente da própria encarnação que o espírito sente, intui, de uma outra liberdade que ele já viveu e ele quer viver novamente, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Superar essa névoa densa requer meditação. É o que propõe o espírito Carlos Torres Pastorino, que foi então buscar o médium Divaldo Franco, já na erraticidade, após ter desencarnado, este best-seller, autor de Minutos de Sabedoria, trazer o livro, então, Em Permanência e Imortalidade, e que ele fala, então, sobre a meditação como uma ferramenta do espírito, inclusive para alinhar, para educar a mediunidade, limpando os clichês mentais, fazendo silêncio íntimo e escutando outras necessidades que nós temos. Porque a vida e a ansiedade, meus amigos, não é um estado adequado de se viver. Apenas buscando superar a demanda do trabalho, da vida em família, das exigências que o mundo material nos conecta, é uma vida sufocante e frustrante, em que, por hora, nos jogamos em alguns prazeres que nos ferem os sentidos físicos. Mas eles não são suficientes para lidar, então, com os nossos verdadeiros anseios da alma,
como ela nos trouxe no início, né? Que o mundo dos sentidos físicos, em face do seu significado e das suas finalidades, de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, há uma finalidade, ele precisa dessa experiência, porém, afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis da vida plena. Vamos seguindo a nossa leitura. Já ao final, então, deste pequeno capítulo, fazendo o silêncio interior, moralizando-te, sintonizarás com os espíritos nobres que te guiam e desejam partilhar contigo a sabedoria e o amor que possuem, facilitando-te a marcha ascensional. Vejamos o manancial de riquezas que Joana está nos alertando. Que os espíritos nobres, os nossos irmãos mais velhos, os espíritos mais evoluídos, não apenas da história da humanidade, mas aqueles que nos cercam, que têm mais experiência de viver, que já superaram aquela espécie de desafio que ora nós afundamos, que já superaram a angústia, a vaidade, o orgulho, a arrogância, que já domaram a sua violência, que trazem o raciocínio alinhado com o coração, que trazem a arte, a cultura, que já estão, então, envoltos nesse amor do Cristo, eles querem partilhar conosco o seu conhecimento, a sua alegria, o seu amor, a sua felicidade, que para eles não basta que nós nos beneficiamos momentaneamente com as suas vibrações e com pequenas ajudas que podem nos dar. Eles querem que partilhemos da mesma liberdade, da mesma conquista, da mesma libertação que eles lograram sobre si mesmos, a fim de que nós possamos sentar junto ao Cristo e os espíritos nobres neste banquete, nesta festa de núpcias. Sentar ao lado deles representa também ser eleito, também representa conquistar as capacidades que hoje dormem dentro de nós. E são capacidades que aqui cabe muito ao nosso programa falar, também de ordem psicológica. Porque a categoria da mediunidade, nós poderíamos dizer, para todos aqueles que já estudam Joana de Ângeles, que é uma categoria arquetípica, é uma categoria de experiência que foi vivida então pelo apóstolo Paulo, foi vivida por Francisco de Assis, que na sua mediunidade potente era capaz, inclusive, na sua paranormalidade, de captar a onda entrecortada do pensamento rudimentar dos animais. Ela foi presente, então, na trajetória de Joana d'Arc, do próprio Cristo. Temos esses relatos, como falamos antes, em toda a história da humanidade. Sócrates não dialogava com aquilo que ele chamava de a sua voz, debatendo, então, sobre a filosofia no seu aspecto mais profundo. Carl Gustav Jung não dialogava com imagens, espíritos que surgiam a ele na calada da noite, batendo à sua porta, pedindo auxílio e orientação. A presença de espíritos que vieram lhe noticiar o desencarne de um amigo em outro país. O seu vizinho desencarnado que se adentra então na sua casa e lhe mostra aonde estaria determinado livro sobre mediunidade, sobre vida após a morte, na biblioteca então da casa desse amigo, e que Jung nunca tinha se adentrado, e chegando lá e verificando, ele se dá conta de que está lá presente. Não dialogava então o psicólogo suíço com Philemon nos seus jardins, dialogando com essa imagem deste velho sábio acerca dos conteúdos que depois foram fazendo parte da sua psicologia? Não estaria aí uma espécie de mediunidade do diálogo com os mortos? Como diz Sonu Chandasani, um homem que dialoga com os mortos seria o quê, se não médium? Estamos aí lidando com uma categoria de autoconhecimento, com uma categoria de experiência que faz parte, então, do ser humano psicológico. Ela nos fala, então, que penetrarás, assim, em regiões de luz imperecível, experimentando emoções transcendentes que te farão feliz. Desenvolvendo a percepção parafísica, deixarás de ser limitado prisioneiro para estar explanando em esfera da vida estuante, consciente dos recursos que Deus confere para a sua plenificação de criatura eterna. Então nós estamos falando de uma poderosa ferramenta a favor
da consciência, do autoencontro. Porque então nós estaremos planando em esfera da vida estuante, como ela nos traz, conscientes dos recursos que Deus confere à nossa plenificação, meus amigos, de criatura eterna. Para o ocidental, a experiência valorada é a experiência coletiva. Não por acaso, a ciência é baseada na comprovação. Aquilo que pode ser replicado, reproduzido para os nossos pares, para os nossos semelhantes, é o que acaba tendo maior valor. Para o Oriente, nós encontramos uma perspectiva psicológica oposta. A experiência mais importante é a pessoal. Ou seja, para os orientais, não adianta nós falarmos do estado espiritual do Nirvana. Você já viveu o Nirvana? Falar do Nirvana não quer dizer muita coisa. Falar de meditação não quer dizer muita coisa. Falar de despertar espiritual do nosso ser, de moralização, não quer dizer nada. Estás vivendo isso? Para eles, isso é o mais importante. Em termos, então, de experiência humana, o que seria mais importante? A experiência externa ou a experiência interna? Em termos psicológicos, é uma pegadinha a nossa pergunta, né, meus amigos? A resposta é que ambas são de igual valor. A experiência coletiva, ela permite a verificação. Não por acaso, Kardec nos fala do diálogo do Espiritismo com a ciência, porque o Espiritismo também é uma ciência e que necessita do raciocínio e da experimentação, da comprovação, ser colocado à prova, ser colocado em xeque, para então algo poder ser valorado como um princípio espiritual, como uma verdade. E ao mesmo tempo, a experiência interior, ela vai abrir as portas do nosso ser para uma comprovação íntima. Então, muitas das vezes, a experiência da vida após a morte, ela é libertadora e psicologicamente, muitas das vezes, vai se apresentar como um ponto de virada da personalidade. Muitas vezes o indivíduo que é cético, e ele, no contato com um ente desencarnado, numa projeção astral, num fenômeno de vidência ou de clareaudiência, ele vai penetrar, então, numa outra área, não necessitando dos sacerdotes para que lhe digam o que há ou não sob o véu de Ísis, além, então, da matéria, o que há do outro lado após a morte. A pessoa, passando pelo estado, então, pela experiência de mediunidade ostensiva em algum grau, através também da sua autoeducação e da observação daquilo que está lhe ocorrendo, educando essa realidade que está vivendo, educando essa experiência, refinando essa faculdade, a fim de que ela também não seja falseada, não seja mistificada por clichês do inconsciente, como também não seja mistificada por espíritos zombeteiros. Aí essa pessoa ela vai então abrindo campo para uma outra ordem de fenômenos, modificando o seu paradigma, a sua visão de mundo, diante do que ela própria pode então verificar. E aí que nós vamos ver que a vida na Terra ela passa a ter sentido, passa a ter significado. Porque havendo a vida após a morte, havendo a reencarnação e a comunicabilidade, nós vemos a vida na Terra não como um fim em si. Nós não nascemos para ficar na Terra. Nós estamos de passagem. É um processo de aprimoramento que faz parte do périplo evolutivo do ser. Assim como a lagarta, ela passa por um momento do casulo para se libertar como borboleta. Nós somos a lagarta e nós somos a borboleta. Lagarta diz respeito ao nosso estado espiritual ainda infantilizado e por isso precisamos estar num mundo de provas e expiações para adquirir músculo, para adquirir capacidade, melhor dizendo, né, nesta metáfora. Adquirir então tônus através da experiência, através do erro e do acerto. Aí nós vamos então vivendo a borboleta, a nossa liberdade espiritual. Porque então viver a mediunidade também é viver entre dois mundos. Logo mais à frente faremos um episódio sobre a experiência psicológica da mediunidade. Viver a mediunidade é viver entre os dois mundos. É viver também entre a essência e a transitoriedade. Porque o médium, captando então o lado oculto da humanidade, ele penetra no mundo íntimo das pessoas. Olha que bênção e olha que perigo ao mesmo tempo.
Olha que perigo, porque ele tem que estar atento para não se misturar com as sombras humanas e fazer também o seu apanhado de autoconhecimento e autotransformação. Senão ele sucumbe, senão ele afunda. E olha que bênção, porque ele está diante de uma ferramenta, um bisturi, uma gaze, um remédio, um lenitivo para si e para as pessoas à sua volta, encarnadas e desencarnadas. Então nós vamos ver que viver a mediunidade é viver a essência e a transitoriedade. A essência, porque fica conectado para aquilo que sobrevive após a morte. E a transitoriedade, porque tudo na Terra passa a ter um sentido diferente. As riquezas, os ganhos, os louros. Ele conhece, conversa com seres desencarnados, o médium, né? E vai compreendendo que os reis rapidamente deixam de o ser, através das portas da reencarnação. Os grandes campeões na Terra vão trocar de lugar com os grandes perdedores. Ou seja, nós estamos falando daquela parábola de Jesus sobre os últimos serão os primeiros no reino dos céus, né? Nós vamos passar por todas essas, digamos assim, por todas essas posições, né? A fim de que possamos lograr a vitória sobre nós mesmos e a superação dos nossos aspectos kármicos de vidas passadas. Mas nós não dizemos então que somente os médiuns vivem entre a essência e a transitoriedade. Na verdade, você também. Eu também. Todos nós vivemos entre essência e a transitoriedade, mas não nos damos conta. Estamos por demais mergulhados nas coisas transitórias, que parecem as mais reais porque elas brilham, elas trazem prazer ao corpo, elas trazem uma determinada satisfação. E não há problema em isso ocorrer, o problema é esta cegueira, é este vício que vai nos colocar longe das felicidades e alegrias espirituais, que essas se fixam para nunca mais nos abandonar, meus amigos. Vamos então, finalizando esse encontro, com o convite de Joana de Ângeles, uma mentalização que ela nos traz neste capítulo. O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação na qual me asfixio e estertoro para a grandiosidade da vida na qual me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, da qual procedo e para a qual retornarei. Identifico-me com meu Pai, liberto-me. Vamos ficar com esta mentalização, meus amigos, e aguardamos vocês na próxima sexta-feira, sempre às 19 horas. Um grande abraço.